Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Estamos aqui para a nossa lição de número 4, hoje 26 de abril. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, a todos os irmãos que estão acompanhando as nossas lições, os nossos cultos, e Deus continue abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Agradecer ao nosso pastor Clóvis por todo o empenho e dedicação para que a Igreja do Senhor Jesus continue firme, ouvindo a mensagem do Evangelho de Cristo e louvando a Deus. Também agradeço ao nosso superintendente da nossa escola bíblica dominical, nosso irmão Walter. Que Deus continue te usando, te abençoando por todo o esforço, por todo o empenho na obra do Senhor. Agradeço também a vida dos meus irmãos que estão aqui com a responsabilidade e se revelando como obreiros para a obra do Senhor. Aqui hoje eu tenho o Caio comigo, fazendo esse trabalho. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, Caio, e toda a equipe que tem se empenhado para divulgar, através desses recursos que nós temos, tecnológicos, a obra do Senhor. A nossa lição de hoje, lição de número 4, vai abordar o seguinte tema: a iluminação espiritual do crente. Texto áureo para iniciarmos a nossa lição diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Verdade prática: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Bom, a lição de hoje, ela está inserida, a nossa leitura bíblica em classe, no livro ou na carta de Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. E como nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, convido a você que não assistiu às nossas aulas anteriores para visitar a nossa plataforma que está sendo divulgada essas aulas, para que você não perca o conteúdo das aulas e continue junto conosco no estudo da palavra do Senhor. A leitura bíblica em classe então está em Efésios capítulo 1, versículo 15 até o versículo 23, que diz o seguinte: versículo 15: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelência da grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder,
que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O objetivo geral da nossa lição de hoje, lição de número 4, é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Os objetivos específicos. Tópico 1. Destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Tópico 2. Salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E o tópico 3. Expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Podemos ler a introdução. A introdução está dizendo o seguinte: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida, ação de graças, do capítulo 1, 15 e 16, oração intercessória, versículos 17 e 19, e confissão de louvor e exaltação, versículos 20 ao 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Como nós estamos falando ao longo das lições anteriores, até chegar a esta lição de número 4, deste domingo, os irmãos se lembram que o apóstolo Paulo, ele apresenta uma doxologia, e nós falamos que a doxologia é a expressão de junção de duas palavras, né? Que é a palavra e a glória, ou seja, é uma expressão de exaltação, de glorificação, é um tributo a Deus. E aqui especificamente a nossa lição de hoje fala de iluminação. Iluminação nada mais é do que colocar luz em algo ou alguém. E hoje o tema é a iluminação espiritual do crente. Nós já vimos todas as bênçãos destinadas à igreja. A igreja que foi juntamente colocada pela vinda de Jesus como herdeiras de todas as promessas espirituais que nós, como igreja, temos por intermédio de Jesus. E no tópico 1, vamos iniciar então o nosso primeiro tópico. Essa lição ela é dividida em 3 tópicos, e o tópico 1 diz-nos a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são as esperanças da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então,
o apóstolo ele faz uma intercessão. Ele começa a sua adoração no capítulo 1, primeira parte, do versículo 13 ao versículo 14, que nós vimos na lição de número 1. E ele dá continuidade no versículo 15 até o versículo de número 23. Ele faz uma exaltação a Deus, mas aqui também está dividido uma intercessão do apóstolo Paulo para a igreja, da necessidade da igreja ter esta iluminação do Espírito para conseguir entender, compreender a excelência desta esperança. E aí o subtópico 1, dentro do tópico 1, fala o seguinte: a ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. O apóstolo Paulo, então, ele vê a necessidade de que a igreja tenha o seu entendimento iluminado para compreender o quão grandes são as riquezas desta herança. Porque nós falamos nas lições anteriores que a igreja estava fora, houve uma ruptura causada pelo pecado de Adão, e isso levou à queda do homem. Mas a vinda do Senhor Jesus Cristo, que já estava prevista por Deus, era um projeto de Deus, escrito antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse, capítulo de número 13, o versículo de número 8, que nós já citamos aqui. E o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. E através deste projeto revelado em Jesus, a igreja, ela foi então inserida dentro deste projeto de salvação, que era destinado a um povo diretamente, conforme João capítulo de número 1, que nós também já citamos aqui, que ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas todo aquele que creu, que recebeu e creu no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É João capítulo 1, versículo 12. E a igreja, então, ela passa de um novo contexto, o contexto de ser abraçada, de ser, então, destinada a uma acolhida por Deus, e Paulo chama isso de adoção, que lhes dá o direito, os mesmos direitos de filho, assim como a nossa legislação brasileira prevê, que o adotado, ele recebe a mesma prerrogativa dos filhos biológicos. E a igreja, ela recebe
dádiva, esta bênção que foi concedida por Cristo. Os irmãos lembram que nós falamos Romanos capítulo 5, versículo 1, que quem traz a paz é o Senhor Jesus Cristo, a paz com Deus, e nós como igreja recebemos isso. Mas Paulo ele está ocupado agora aqui neste trecho do capítulo 1, versículo 15 até o versículo 23, inicialmente há uma adoração e depois uma intercessão para que a igreja, eu, você e todas as pessoas que compõem a igreja na face da terra, percebam, através de uma iluminação do seu entendimento, compreender as riquezas da excelência da esperança em Cristo Jesus. Inicialmente, Paulo nos convida a ser gratos, a dar graças a Deus, ação de graças. E os irmãos lembram que nós citamos aqui 1 Tessalonicenses no capítulo 5, versículo de número 18, em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, a ação de graça que o próprio Paulo, ele inicia aqui este capítulo, nós também somos convidados a ser gratos a Deus, assim como as lições anteriores. Esta lição confirma também esta necessidade. E quando nós damos graças, nós estamos dizendo o que disse Romanos. Paulo falou aos Romanos no capítulo de número 8 e versículo de número 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que nós possamos ser gratos a Deus por essas riquezas, tão grandes riquezas, a nossa eleição, a predestinação, a filiação, nós que estávamos longe de receber todas as heranças e as promessas garantidas na Bíblia, mas o Senhor Jesus, através de um plano divino, através dos séculos, selou e nos deu a condição de receber todas as promessas do Pai. Louvado seja Deus. Subtópico 2, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Tema da nossa lição anterior, eleição e predestinação. Segundo, a chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. E por fim, a participação gloriosa
no futuro, que compreende a vida eterna, a esperança de conhecer Deus face a face. Chama a atenção dos irmãos para que a gente possa esmiuçar ou entender esses três aspectos desta vocação. Primeiro aspecto, Deus chamou pessoas no passado. E aí, eu lembro que nós falamos sobre este tema na lição anterior, em que nós falamos sobre a eleição, sobre a predestinação, que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, que foi até a cruz, Deus sabia as pessoas que iriam crer no Senhor Jesus, imediatamente aceitando a sua palavra, e esses foram predestinados. A predestinação está relacionada à presciência, saber de antemão, como Deus sabe todas as coisas. E Deus, então, elege, ele chama a pessoa desde o passado. Olha esse 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Deus chamou pessoas antes, porque como a presciência de Deus está relacionada a saber de antemão, Deus sabia quais seriam aqueles que iriam crer no Senhor Jesus. O segundo aspecto, não menos importante, a chamada abrange serviço e santificação. Chamo a atenção de todos nós para essas duas palavras finais, serviço e santificação. Quando a gente olha para a chamada do patriarca Abraão, capítulo de número 12 de Gênesis, versículo de número 1 e versículo de número 2, Deus diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, a vocação, quando diz o autor, o escritor desta lição, diz que abrange o serviço, o segundo aspecto, o serviço e a santificação, que é um dos aspectos da vocação. E eu cito este texto e chamo a sua atenção para duas partes: abençoar-te-ei, ou seja, Abraão seria abençoado, ele seria abençoado por Deus, as bênçãos de Deus seguiriam a Abraão, estariam com Abraão. Então Deus convida Abraão para uma tarefa difícil, que era sair do meio da sua parentela e seguir rumo a uma terra que ele não tinha visto, mas que Deus ia lhe mostrar. Uma tarefa difícil, um chamado difícil, mas Abraão, ele ouve a voz de Deus, e Deus fala que ele seria abençoado, e no final do versículo,
Deus diz assim: e tu serás uma bênção. Ninguém pode ser bênção se não estar disposto a servir. Servir, estar muito além do que algumas pessoas pensam, o que vem a ser a servir. Mas Deus está dizendo a Abraão: você vai servir, porque você será uma bênção. Você vai servir. Então, um dos aspectos da vocação desta chamada que eu, você, nós, a igreja recebeu é o serviço. Servir, estar além de pensar que estou fazendo algo para alguém. Não, estamos fazendo algo para aquele que nos chamou, que nos elegeu, que nos predestinou, que nos deu a condição de ser chamado de filho, por intermédio de Jesus Cristo. Nós já traçamos aqui uma linha para falar que antes de passar por Cristo, somos criaturas, conforme Marcos. Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E em João, ele diz que aquele que crer recebe a condição de ser chamado de filho. Nós recebemos esta bênção. O segundo aspecto aqui, dentro desse segundo aspecto, a segunda palavra é a santificação. Para tanto, eu lembro a carta de Paulo, não sabe ainda se é Paulo que escreveu, há uma discordância entre os estudiosos da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, um dos aspectos da nossa vocação é o serviço e a santificação. E é um processo gradativo que nós estamos então num processo que é contínuo. É um processo, como eu já falei em outras lições, de aperfeiçoamento. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. A cada dia nós somos aperfeiçoados por Deus. Isso é um processo contínuo. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o próximo aspecto é a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Essa é a maior esperança que não pode ser tirada do nosso coração. Não importa o que passemos, não importa qual seja a circunstância, o problema, mas a esperança de um dia vermos o Senhor face a face. Essa é a esperança maior da igreja. Que Deus nos ajude a permanecermos firmes nessa esperança. 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo de número 12: alegrai-vos na esperança,
sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Que nós possamos continuar dando glória e sendo gratos a Deus por tudo, dando graças a Ele por tudo e por todas as bênçãos que Ele nos concede em Cristo Jesus. O subtópico de número 3, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Versículo de número 18. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Versículos 1, Colossenses capítulo 1, versículo 12, diz-nos: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ainda versículo 27 deste mesmo capítulo: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes que se revelar no último tempo. Pela fé, Paulo ele diz ainda em Efésios no capítulo 2, versículo 14, que nós já falamos aqui também, que de ambos os povos, de judeus e de gentios, Deus fez um povo, a saber, a igreja. A maior revelação que é pregada pela igreja, que é guardada pelos salvos, é a esperança de se encontrar com o Senhor no grande dia do arrebatamento da igreja. Que essa esperança e que esta riqueza do porvir, porque é futuro, é o evento que pode acontecer a qualquer momento, que nós possamos adorar ao Senhor hoje, porque lá em Apocalipse, no capítulo de número 22, o versículo 3 e 4, diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus
e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ver a Cristo, ver o Cordeiro de Deus, ver a Deus face a face, que nós possamos estar firmes nesta esperança de ver o Senhor, que nós não possamos jamais perder esta perspectiva que é de encontrar com o Senhor, de ver ao Senhor, porque esta deve ser a maior esperança de participar das bodas do Cordeiro de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse do linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. João, recebendo de Deus estas palavras, que a igreja está se ataviando, está se preparando, através da obediência na palavra de Deus, aguardando com paciência o aparecimento do Senhor nos ares, para que a igreja receba então a oportunidade de entrar para as bodas do Cordeiro. Que você que está me vendo neste domingo, também possa ter no seu coração este desejo. E não importa o que está acontecendo no contexto terrestre, estamos sendo abalados agora com a pandemia, mas não importa, o que importa é que há um lugar melhor, e lá, como nós lemos aqui, não haverá maldição contra ninguém, porque esta é a cidade eterna preparada por Cristo, porque Ele disse: eu vou vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter firmes esta esperança. Então, a síntese do tópico 1, os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Que esta iluminação, que esta luz trazida pela presença do Espírito Santo, que nos dá poder. Nós vamos citar aqui o versículo: o Espírito Santo que está conosco todos os dias, que esta presença possa ser o nosso guia, possa ser o nosso refúgio, possa ser a nossa força para continuarmos esperando e vendo pelos olhos da fé as riquezas da excelência desta esperança, que nós possamos em Cristo aguardar com paciência a grande revelação que se dará com o aparecimento de Jesus no dia do arrebatamento. Louvado seja Deus. E com isso nós podemos então correr um pouquinho e ir lá para o tópico 2. Tópico 2 diz assim: a sobreexcelência, grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de
de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Chama a sua atenção para lembrar de um versículo que está escrito em Salmos capítulo ou número, como queira, capítulo número 62, versículo de número 11. Salmos de número 62, versículo de número 11, diz assim: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Paulo, ele nos convida a observar a sobreexcelência da grandeza da força do poder divino. E o salmista disse que Deus falou uma vez, e ele ouviu duas, que o poder pertence a Deus. O poder, o Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que um dos aspectos divinos é ser onipotente, que é o atributo daquele que tem todo o poder. Louvado seja Deus. Subtópico 1. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Versículo de número 19. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego, que na forma adjetivada significa extraordinário, está acima do excelente, extraordinário. Já a expressão seguinte, grandeza, objetiva a enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos, que requerem força, fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Somente o poder que está acima de todos, que é extraordinário, tem o poder de transformação, o poder de libertação. E esse tesouro, Paulo, ele diz que está escondido em pessoas comuns, mas ele é guardado para aqueles que creem, para aqueles que estão crendo. Vamos lá em Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E esta associação dada aqui por Paulo, este poder, ele alcança todo aquele que crê, todo aquele que em Cristo crê que ele tem o poder para transformação. E este poder, ele é dado também à igreja. A
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo de número 8, diz assim: mas recebereis poder, a virtude do Espírito Santo, é o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Este poder que é dado pela presença do Espírito Santo, que pode transformar, que pode salvar a todo aquele que crê. Porque, como nós lemos aqui, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia. Nós já citamos o versículo anterior, que sem fé, Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esta sobreexcelente grandeza do poder, somente o Senhor, somente em Deus nós encontramos. O subtópico 2, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, em ação. Segundo, a expressão força vem do termo grego que traz a ideia de intensidade. E finalmente, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera a favor dos que creem, como nós falamos aqui anteriormente. Aquele que crê, é necessário, se aproxima de Deus, é necessário que creia. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Este é o maior de todos os exemplos que nós podemos ver, entender, compreender o tamanho do poder de Deus. É difícil o homem, na sua pequenez, na sua razão, nas suas faculdades mentais, conseguir entender plenamente os atributos e aspectos divinos. Mas nós podemos ver aqui que a ressurreição de Jesus demonstra-nos o poder que está sobre tudo, sobre todas as coisas, porque é o único. Segundo aspecto, que é um dos exemplos que revelam o poder de Deus, a ascensão de Cristo à direita de Deus nos céus. E, por último, sua elevação acima de todo o domínio. Nós podemos ver que quando Jesus ele foi confrontado por alguém, em Marcos, no capítulo de número 9, versículo 22 e 23, ele diz, alguém chega até Jesus e diz, e muitas vezes
o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Olha o que o homem diz: se tu podes fazer alguma coisa. E na sequência Jesus responde. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Voltando, que dentro de toda esta expressão divina, de todo o poder que Deus, que faz parte do atributo divino, que pode fazer todas as coisas, primeiro nós citamos que é necessário que o homem creia. Agora este homem, ele é confrontado justamente por Jesus com a capacidade de crer, porque ele diz: olha, se tu podes fazer alguma coisa, Jesus, faça, socorra-nos, livra-nos deste mal. Não aguentava mais ver o filho nas condições que estava. E Jesus responde o seguinte: se você pode crer, meu amigo, tudo é possível ao que crê. É necessário que nós creiamos que todas as bênçãos e a herança e todas essas riquezas espirituais estão destinadas a nós. Então, a síntese do tópico 2: o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Louvado seja Deus. E com isso, podemos dar sequência para o tópico de número 3, que é o último tópico. Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Primeiro, subtópico 1: Cristo, as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Versículo 20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus, Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Louvado seja Deus. Então, assim como Jesus ele foi ressuscitado, e veja que Jesus ele é o exemplo de exaltação. Assim como o Senhor Jesus sempre nos dá exemplos, Ele sempre nos ensina através dos exemplos. Até João capítulo de número 13, versículo 15, ele fala sobre isso: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. E ele é o exemplo da maior esperança da igreja, que é a ressurreição. E Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 14 a 16, diz assim: porque se cremos
que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Observe que Paulo está dizendo, aquele que ressuscitou, também irá ressuscitar os que morreram. Porque nós estamos confiantes que esta exaltação de Cristo através da sua, primeiro, morte na cruz e depois ressurreição, é a garantia que a igreja tem. Então, a doutrina da salvação, que é a maior esperança da igreja, que a teologia chama de soteriologia, a doutrina da salvação está expressa aqui, a maior esperança. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Então, se nós cremos que Jesus, ele morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Jesus irá ressuscitar. Eu e você, se morrermos hoje, nós estamos seguros na promessa maior, que é a ressurreição em Cristo Jesus. Que nós possamos estar agarrados nessa promessa e não esquecer-nos que o ponto final não é o sepulcro, não é o cemitério. O cemitério pode até terminar com uma história terrena, pessoas podem chorar, se lamentar, mas depois do cemitério ainda há esperança para aqueles que estão agarrados na promessa da ressurreição, como eu e você, nós estamos. Então Cristo foi exaltado, foi o primeiro a ressurgir. Como ele, é isso que Paulo está ensinando aqui aos Tessalonicenses, capítulo 4, como ele, nós também seremos exaltados. Subtópico de número 2, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 6 e 7 diz: o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. De Deus são todas as coisas. Então,
nós podemos estar conectados em Jesus para termos a garantia desta promessa, que Cristo, Ele foi a maior expressão desta exaltação de Deus, e nós podemos também estar seguros que esta ressurreição e a ascensão de Jesus expressam o maior de todos os poderes, que é o poder sobrenatural de Deus, que é a expressão máxima deste poder, para que nós possamos compreender, chegar ao entendimento, que o Espírito Santo continue exaltando, iluminando o nosso entendimento, para que nós possamos continuar entendendo qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. É um processo de transformação, Paulo fala. Ele chama a atenção porque ele diz que nós possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Uma transformação pela renovação, é algo novo, é algo sobrenatural, é algo que eu e você e que homem nenhum poderia nos dar, que Deus em Cristo expressou. A expressão máxima foi da sua ressurreição e da sua ascensão, que nós possamos estar então crendo que assim como Cristo, Tessalonicenses 4, volto de novo, versículo 14, assim como Cristo ele foi ressurreto, ressuscitou primeiro, nós também, ele também poderá, nós também que morrermos, seremos ressuscitados no dia do Senhor. Subtópico de número 3, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro benefício, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Segundo benefício, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Cristo, ele estabeleceu a sua igreja. E as portas do inferno, ele diz, edificarei, Mateus capítulo 16, versículo 18, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que nós estamos aqui, esse momento em que foram proibidos as aglomerações, os locais de cultos foram suspensos, as aulas foram suspensas, atividades foram suspensas, mas a igreja continua de pé. Você está aí na tua casa glorificando a Deus, nós estamos louvando ao Senhor, estudando a palavra, e o nome do Senhor está sendo glorificado, louvado seja Deus. Cristo, ele nos concede. E aí Paulo ele finaliza, para seguirmos já para a conclusão da nossa lição, Filipenses no capítulo 2, versículo de número 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros, como luzes no mundo. Que nós possamos resplandecer
Olha só a atualidade da palavra de Deus. Paulo escreveu aos Filipenses que eles estavam vivendo no meio de uma geração corrompida. E era uma geração perversa, que a igreja da época deveria resplandecer como luzes, como astros, que nós possamos resplandecer, e que a iluminação do Espírito Santo, que esta iluminação espiritual faça resplandecer então. Porque como nós falamos no início da lição, iluminação é colocar luz em algo ou em alguém. Que esta luz, que é a presença do Espírito Santo, possa resplandecer. Mesmo diante de uma geração perversa, corrompida, que nós possamos resplandecer para a glória do nome do Senhor. Passamos então para a leitura da nossa conclusão. Embevecido, que seria o mesmo que está encantado, que está extasiado com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. Atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus.